Modelando a estrutura do box. Então, pessoal, nessa aula aqui a gente vai justamente começar criando aqui a nossa estrutura base para o nosso box, tá? Que é justamente os perfis. E depois a gente vai criando os outros elementos separadamente, tá? Para ficar mais fácil aqui o aprendizado de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui a nossa vista 3D. Eu vou começar aqui pelo nosso nível de referência, tá? No nível de referência, eu vou vir aqui criar e vou em extrusão, tá? Essa extrusão, pessoal, eu vou fazer aqui separado, tá? Vou fazer aqui um retângulo, ok? Concluir. E vou copiar aqui, ou seja, eu vou ter dois retângulos aqui. Para que isso? Esse box aqui eu vou fazer com div box, tá? Para quem não sabe, div box é aquela pedra que a gente tem que a gente faz o fechamento debaixo do nosso box, tá? Você pode fazer ela ou não, isso não é obrigatório, mas é sempre bom porque dá uma impermeabilização legal entre a área do box e a área do restante do banheiro, tá? Então é o seguinte, aqui eu fiz aleatoriamente a minha extrusão, tá? Se a gente for ver aqui na Vision 3D, a gente tem essas duas peças aqui. E o que é que a gente vai fazer? Tá? Primeira coisa, a gente vai clicar duas vezes nesse primeiro aqui, tá? E a gente vai utilizar a nossa ferramenta de alinhar, ok? Essa ferramenta a gente vai utilizar muito para esse tipo de modelagem, porque as linhas elas vão servir justamente para auxiliar a gente aqui a ficar movendo e a mudar a dimensão do nosso box aqui com mais facilidade. Então aqui, ó, eu venho em alinhar, dou um clique nessa linha daqui, tá? E dou um clique na linha do meu croquis aqui, ó. Vou clicar na chavezinha para travar e vou fazer aqui agora do outro lado, tá? Sempre travando. Isso aqui é muito importante. Tem que travar esse cadeado, tá, pessoal? Se não travar, não vai adiantar de nada. Você só fez alinhar e aí se mudar a dimensão, não vai fazer nada. Aqui agora eu vou fazer o quê? Ó? Tem esse eixo aqui, ó, essa linha de eixo. Eu vou pegar essa linha, clicar com essa e vou pegar essa linha aqui de trás e alinhar com essa daqui. Sempre fechando o cadeado. Então vocês percebem que a ferramenta de alinhar é justamente, ó, eu clico onde eu quero ir e depois clico no meu objeto. Tá? Vou dar um concluir e vindo aqui na minha vista, ó, ele já está travado aqui. Essa parte aqui vai ser a parte interna do nosso box. Tá? Ou seja, daqui para cá é como se fosse a parte interna do nosso box, onde vai ter o chuveiro e tudo mais. Essa peça aqui vai ser menor, então eu vou colocar ó, início da extrusão 0 e o final da extrusão vai ficar com 0,02, tá? 2 centímetros, beleza? Fechou. Agora a gente vai voltar para o nosso nível de referência e a gente vai agora editar esse outro aqui, ó, que a gente fez. Então, mesma coisa, ó, a gente vem aqui, clica na linha. Uma coisa tá muito importante. Quando vocês forem passar o mouse aqui, ó, verifiquem o nome que está sendo feito. Ó, por exemplo, extrusão alça da forma. Eu não quero alinhar com isso daqui. Sempre que eu for alinhar qualquer elemento, eu vou alinhar pelo meu nível de referência. Ó. Se você passar o mouse aqui, ele vai aparecer tanto ali embaixo, tá? Na barrazinha de baixo, ou também quando você espera um pouquinho, o nome ele aparece perto do mouse também, beleza? Então, ó, confere se é a linha de referência e aí sim você dá o clique, tá? Se por um acaso o seu elemento estiver preenchendo isso aqui tudo e está aparecendo primeiro esse extrusão alça da forma, você fica com o mouse aqui parado, solta o mouse, tá? Porque eu já sei dos agoniados de plantão que estão começando a mexer aí, que eles ficam clicando o tempo todo. Solta o mouse, fica de boa. E aí com o mouse aqui em cima você vai digitar a tecla Tab até aparecer a linha de referência. Pode ser que você precise digitar uma vez, duas vezes, três vezes, vai digitando até aparecer linha de referência, tá? Clicou, você agora vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro objeto, tá? Sendo que aqui, ó, a gente vai ficar alinhado com ele aqui na frente, tá? E ó, uma coisa aqui que eu acabei fazendo, ó, eu não travei esse lado daqui, tá? Aí justamente, ou você pode dar um Ctrl Z, ou você arrasta para longe e aí trava ele aqui, beleza? Pronto, travei, vou dar um concluir. E aqui a gente vai colocar final da extrusão 0,04, tá? Ele vai ser
ele vai ser maior nessa parte aqui, tá? Justamente porque aqui é onde eu coloco o meu perfil, tá? Eu faço um perfil de metálico do box, de alumínio, e ele fica escondido aqui, beleza? Então, fizemos aqui o nosso div box. Agora, a gente vai fazer a estrutura de alumínio do box, tá? Então, nessa estrutura, o que é que vai ter? Ó? A gente vai precisar de um perfil superior, de um perfil inferior aqui, que vai ficar colado nesse div box, e a gente vai precisar dos perfis nas laterais aqui, tanto do vidro móvel quanto do vidro fixo, ok? Então, para fazer isso, eu não vou desenhar exatamente o perfil. Vai ser só uma forma representativa aqui, mas a metodologia é a mesma se você for fazer o desenho certinho ali do perfil, tá? Então, o seguinte, eu vou vir aqui na minha vista da esquerda, tá? Para a gente ver melhor. E aqui a gente vai desenhar dois perfis, tá? A gente vai desenhar tanto o perfil inferior, que vai ficar aqui, e o perfil superior, tá? Começando aqui pelo perfil inferior, tá? A gente vai desenhar ele dessa forma aqui, ó. A gente vai criar e fazer uma extrusão, ok? Nessa extrusão, tá? A gente vai fazer aqui primeiro um quadrado, basicamente, tá? E a gente vai utilizar aquela ferramenta de arco em concordância. Ó, seleciono aqui uma linha, duas linhas, e ele faz aqui para mim, ó, o arco que eu quero, tá? Ó, 1,5, para mim aqui tá bom já. E aí eu vou dar um concluir aqui nele, beleza? Aí vai ser o seguinte agora. Quando a gente for no nosso 3D, tá? Aqui, a gente tem que ver o seguinte. Primeiro a gente vai determinar qual vai ser o lado que vai ficar o vidro fixo, tá? Então, se por exemplo eu queira que o vidro fixo ele fique aqui, tá? Esse meu perfil vai até o limite desse vidro, tá? Então, se aqui é a parte móvel a porta móvel do meu vidro que vai correr, então ele vai vir até aqui. Então aqui, depois que eu determinei isso, eu venho aqui no meu nível de referência, tá? Eu tenho aqui esse desenho feito. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui, vou selecionar ele, tá? E ele vai ter que vir até esse meu limite aqui, tá? O que é que acontece aqui? A gente precisa fazer aquilo de alinhar, tá? A gente vai precisar fazer esse alinhamento. Como tem alguns perfis aqui, a gente vai ocultar esses elementos, esses perfis aqui retangulares temporariamente, tá? Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui e digito HH, beleza? É o atalho para você ocultar temporariamente aí os seus elementos naquela vista, ok? Ele não oculta das outras, tá? Então aqui no 3D eu ainda consigo ver. Aqui meu nível de referência, ó. Então vamos alinhar. A gente clica uma vez, clica outra vez aqui, ó. Cadeado, beleza? E agora a gente vai trazer ele, a gente vai deixar ele alinhado aqui nesse eixo, sendo que a gente vai ter uma folguinha aqui. Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou trazer esse perfil, eu quero que ele tenha 5 centímetros mais ou menos desse eixo daqui, ó. Então eu vou fazer uma cota, vou aqui DI, vou clicar nessa face aqui e clicar na linha do eixo, tá? Aí quando eu seleciono esse meu elemento, ok? Ele vai dizer aqui, ó, menos 2,84. Eu vou colocar 0,05 e vou travar ele com a cota aqui, beleza? Feito isso, tá? A gente tem aqui a nossa estrutura quase feita. Falta agora o perfil aqui de cima, tá? O perfil superior. A gente volta aqui para a nossa vista da esquerda, tá? A nossa lateral esquerda. E agora a gente vai fazer justamente o nosso perfil superior, tá? O perfil superior, ele é um pouco mais chatinho de fazer, mas a gente vai dar um jeito aqui, ó. Então, seguinte, tá? Ele vai ter mais ou menos aqui 5,5 de altura, tá? E de largura ele vai ter uns 5 também. Então, vou fazer aqui uma extrusão. Vou fazer um retângulo aqui primeiro, só para a gente ter como base, tá? Então, 5 de largura e 5,5 de altura, tá? A partir daqui eu vou fazer, ó, esse arco aqui, né, para ser aqueles perfis que tem arco
do perfil superior, tá? Não vai ser um retângulozão. E aqui eu vou deixar o resto, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui bem simples, tá? A gente não vai precisar ficar desenhando uma forma muito complexa aqui, ok? E basicamente é isso. Quando a gente conclui aqui o nosso desenho agora, o que é que acontece? A gente tem que deixar eles alinhados, tá? Então, como é que a gente alinha eles aqui? Eu vou deixar esse perfil superior aqui mais ou menos 1,5, tá? De distância desse aqui. Que na prática seria basicamente o seguinte, ó. Se da minha linha de eixo esse DivBox aqui está 2 centímetros para fora, esse aqui vai ter que estar com 1,5 de distância dele. Então ele vai estar com meio centímetro para fora aqui, ó. 0,005, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Assim como eu alinhei aquela minha peça de baixo aqui no meu nível de referência, eu também posso fazer isso aqui na minha vista frontal. Que eu tenho justamente aqui, ó, o meu perfil de cima, tá? Então aqui eu vou fazer aquele alinhamento, ó. Vou aqui na minha ferramenta de alinhar, clicar em uma linha, clicar na extremidade aqui da extrusão, cadeado. Clico nessa linha, clico aqui, cadeado de novo, tá? Então aqui, ó, eu tenho agora a minha estrutura, tá, do box aqui praticamente feita, tá, ó. E aí, olha só que bacana. Quando eu mudo aqui o comprimento, ó, 2, por exemplo, ele já muda aqui para mim, ó. 1 e por aí vai. Só que, vamos lá, quando eu mudo a altura aqui do box, por exemplo, para 3, esse meu perfil não acompanha, tá? Como vocês podem ver aqui. Como é que eu faço para ele acompanhar essa minha linha aqui de altura do box, tá? Vai ser o seguinte, a gente vai vir aqui na nossa vista pode até ser aqui pela vista 3D mesmo, tá? A gente vai vir aqui, selecionar esse nosso elemento e a gente vai vir aqui em editar plano de trabalho, tá? Editar plano de trabalho, a gente vem aqui, ó, selecionar plano e a gente vai clicar em uma dessas linhas aqui, ó. Se eu clicar nessa daqui, ele vai justamente tirar essa restrição, né, que eu tinha colocado antes do alinhar. Não tem problema, mas se você não quiser tirar ele daqui, você também pode fazer isso aqui, ó, editar plano de trabalho e selecionar essa outra linha aqui. Pronto, ele não precisou tirar a restrição que eu tinha colocado antes e agora ele está acompanhando essa linha, tá? Aparentemente não mudou nada, mas quando mudar aqui a altura agora, ó, ele vai acompanhar certinho, sem distorções, tá? Então é para isso que servem as linhas de referência. Ela tanto vai servir para a gente fechar, fazer essas restrições, né, de alinhar uma coisa com a outra, como também quando a gente mudar esses parâmetros, elas vão auxiliar a gente como referência para mover o nosso objeto também. Tá? Então aqui a gente já fez um box personalizável tanto em comprimento quanto em altura. Tá? Então a partir daqui, pessoal, agora a gente vai fazer o vidro dos nossos boxes, que é um tiquinho mais complicado em questão dos parâmetros, tá? A gente precisa trabalhar um pouco mais isso, mas eles são simples de fazer de modelar. A gente vai, como vocês sabem, utilizar a ferramenta de extrusão. É só um retângulo que vai ter ali uma altura, né, um volume, e aí a gente só precisa deixar eles em questão de comprimento só, né, do que vai ser o comprimento móvel e do que vai ser o comprimento fixo. Tá? E aí eu vou deixar para fazer esses perfis laterais na nossa próxima aula também, tá? Para a gente não se alongar tanto aqui, beleza? Mas vocês já entenderam como é que funciona a lógica aqui da gente montar essa estrutura. Então, vejo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.